Eu acho que esse ponto é bem, como que continuar estudando, né? Continuar aprendendo vai te libertando de sofrer as coisas, né? Quer dizer, por exemplo, aqui no sindicato, a gente está, aqui no Sindicato de São Paulo, a gente está ministrando cursos de cálculos trabalhistas para trabalhadoras domésticas. E inclusive é algo que a gente percebe ao longo do curso, pessoal, nossa, naquele trabalho de 10 anos atrás não tinham me pagado isso, olha quanto que eu fui lesado. Quer dizer, é um processo, cada uma de uma forma, né, estudando, mas sempre é a questão de aumentar o estudo, né, quer dizer, de aprender mais para você entender o que aconteceu, o que está acontecendo e não ser lesada, né, eu acho que isso é importante. Quer dizer, e um ponto que você trouxe, que eu acho que é muito interessante, é como que o conhecimento acadêmico, que às vezes parece muito distante, né? Parece que é sexo dos anjos, né? Aquela coisa. Não é isso, né? São coisas que você pode trazer para a sua realidade, para entender a sua realidade, e isso ajudar o seu grupo, né? No caso, as trabalhadoras domésticas. E em relação a isso, que eu queria também perguntar, como é que você vê o quanto que isso pode ajudar em relação aos coletivos e ao próprio sindicato, né? Quer dizer, pessoas com formações diferentes, com trajetórias diferentes, podendo contribuir para o crescimento do próprio sindicato, né? Eu lembro que no ano passado a gente conversou com algumas diretoras falando, por exemplo, como é importante que as trabalhadoras se interessem por política, se interessem em talvez se tornar vereadoras ou quer dizer, uma outra trajetória, mas que sempre vem contribuindo, que contribui para fortalecer o próprio sindicato, né? Isso. Eu já começo logo desse finalzinho da sua fala. A questão política é importante demais. E por que que eu digo que é tão importante? Porque no nosso, eu vou dizer no nosso meio mesmo, a questão da política, para nós, fica apenas, em muitos momentos, no voto. Ah, eu tenho que saber quem é candidato X para eu ir votar. E a gente esquece que política a gente já começa dentro da nossa casa. Política não é algo apenas que está ligado ao partidário. Então, essa formação eu adquiri muito foi a partir do Coletivo de Mulheres do Lemarx, Grupo de Estudos Angela Davis, que é onde a gente trazia a questão da política, não necessariamente presa ao voto, é a gente entender que quando a gente se posiciona enquanto mulher negra, enquanto mulher da periferia, trabalhadora doméstica, mãe, que sofre diversas opressões, isso é política. Isso já é conhecer, já é entender de política, porque essa política ela mostra para a gente por que essa discussão traz para a gente por que você, Rosângela, mulher negra da periferia, fez uma trajetória diferente de pessoas brancas com privilégios que moram em outros lugares e não precisou estar na situação que você está para alcançar outras. Vem com muita facilidade. A gente tem uma discussão entre nós que ainda bem que eu não usei com minha filha, é que por ser negro a gente precisa ser duas vezes melhor. Por que esse esforço todo, enquanto nós negros, a gente tem que se esforçar duas vezes mais, três vezes mais, para ser reconhecido, enquanto pessoas de grupos privilegiados não precisam, muitas vezes, se esforçar em nada. Já tem um lugar parecendo que está determinado para aquela pessoa. Então, já desconstruir essa ideia de política apenas partidária, que a partidária também é importante, a gente está vendo aí, se não tiver conhecimento político, a gente faz besteira, a gente vota em quem não vai representar os nossos direitos, a gente vota em que cada vez vai tirar mais e vai trazer nossa condição cada vez mais subjugada. Então, daí a importância de, enquanto trabalhadora doméstica, afiliada ao sindicato, continuar nas discussões com os grupos, entender sim como é que funciona a política, porque se a gente entendesse também como funciona a política, eu aí nesse caso agora estou falando da partidária, nós íamos colocar representantes do povo, porque eu costumo dizer o tempo inteiro,
que a política ela vem com a ideia de representar o interesse do povo, mas a gente não tem a bancada do povo, a gente tem a bancada da bala, a gente tem a bancada ruralista, a gente tem a bancada evangélica, mas a gente não tem, em momento nenhum, lá a bancada do povo. A Creuza mesmo, a Creuza vê testemunho disso. Quando ela se candidata, a, ela lança, né, sua candidatura e ela disse que na época que ela sai para fazer, né, a campanha, ela ouve de uma colega trabalhadora doméstica que ela já era graxeira e ela não ia votar em uma graxeira. Se essa companheira ela tivesse um conhecimento político, ela deixaria de votar naquela que representa a classe trabalhadora dela? Jamais ela faria isso. Então, eu penso que sim, a política é importante em nossa vida, a gente precisa, sim, conhecer, estudar. E como é que a gente traz isso no sindicato? Não existe sindicato sem formação política. O sindicato sem formação política, ele não vai para lugar nenhum, que é justamente aí, nesse momento, que surge o sindicato. O sindicato surge da questão política para que traga melhorias para aquela classe, né? Até então não era ainda uma formação de um sindicato para a classe trabalhadora. A Creuza, na sua força, na sua militância, que cria esse sindicato, em sua maioria sindicatos criados por homens. Então, a Creuza tem um mérito grandioso de ser uma mulher que formou um sindicato para as trabalhadoras domésticas, embora a placa lá está precisando ser mudada um pouco, porque está dizendo o tempo todo trabalhadores domésticos e nós sabemos que somos maioria, em dados de IBGE e dados de pesquisas, em todos os dados. A maioria das pessoas da classe trabalhadora no serviço doméstico são mulheres. Então, a gente também precisa dizer trabalhadoras e trabalhadores, não só ficar sindicato dos trabalhadores domésticos. Isso também é questão política, quando nós nos afirmamos na questão do gênero. Então, a política está envolvida em diversas situações, e se a gente não estuda, se a gente não discute, se a gente não leva isso para os lugares, que é o que é muito feito nas formações. No domingo mesmo, eu estava numa formação lá do sindicato das trabalhadoras, né, domésticas aqui de Salvador, e era isso que a gente discutia muito, a importância da gente se colocar e da gente se conhecer na questão política para a gente não ficar propagando ideias da classe dominante, como sindicato não presta, sindicato é só para roubar o dinheiro das pessoas, e no final das contas eles vão sentar na mesa dos patrões e vai fazer o que os patrões querem, não o que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam. Então, essa ideia ainda só leva realmente quem não tem conhecimento, quem não tem estudo, quem não está ligada. E em muitos casos a pessoa não tem esse estudo, né? Para eu também não ser leviana aqui na minha fala, não é porque ela não quer estudar, é porque, infelizmente, o acesso é negado. Essas discussões, ela poderia muito bem estar na escola regular. A partir do momento que a gente estivesse estudando lá, a gente também tivesse o conhecimento. Mas, como também a gente sabe, muitos professores e professoras não têm essa formação para isso. Não é também um erro deles, porque é uma pergunta que a gente faz. Quem é que forma os professores? É a classe dominante. Se a classe dominante também forma os professores, vai querer que acesse conhecimento que sirva para toda uma sociedade, para que a gente movimente, para que a gente faça como a Angela Davis diz em um também dos livros dela, que eu acho que é A Liberdade é a Luta Constante. Quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Vai acontecer isso? Para a gente fazer desse mundo um mundo bem melhor, para a gente não aceitar ser oprimida, para a gente não aceitar ser explorada? É claro que não. Então, eu não sei se eu respondi, né? Porque quando eu começo a conversar sobre Angela Davis, sobre os livros dela, sobre as coisas que eu vou me lembrando, dos estudos que eu não estou em casa, né? Se eu estivesse na minha casa, eu aqui agora estou no local de trabalho, eu estaria com esses livros aqui do lado, que eles é que me norteiam, né? Norteiam não. Aprendi também nas discussões, suleia. Eles que me suleiam, porque vem de sulear todo esse meu conhecimento, porque nortear é muito eurocêntrico, é muito europeu. Então, por que não dizer sulear? Então, eles são meu sulear,
os estudos, a leitura, os coletivos, o sindicato, é que tem formado em mim essa mulher negra com a consciência que eu tenho tido hoje. E mais ainda nessa consciência aqui em relação ao trabalho, de não aceitar aquilo que é do meu direito. Porque se eu chego aqui todos os dias no meu horário, que eu tenho que chegar para exercer as minhas atividades, eu também tenho que ter esse direito de receber o meu salário no dia certo, não receber salário atrasado, não dizer assim, ah, faltou R$ 1 e aí eu vou te pagar depois, negativo. A gente não faz trabalho aos pedaços. Se a atividade daquele dia é daquele dia, é necessário que se faça naquele dia. Então, não tenho por que deixar de receber o meu salário correto ou de, ah, não deu para pagar o seu INSS esse mês, não, deixa para o mês. E aí vai deixando, deixando, negativo. Esse está sindicalizada, afiliada, continuar no coletivo, porque eu ainda é, não estou, né, na universidade, fazendo mais a graduação, né, eu concluí, mas o coletivo não deixa de jeito nenhum. Quinzenalmente, a gente está se encontrando de modo ainda online, mas tudo indica que a gente volta para o presencial. E a cada 15 dias, a gente está lá estudando uma obra, a gente está lá discutindo questões da sociedade, e a gente está cada vez mais se instrumentalizando para, ou mais tarde, até formar um outro coletivo, e está mesmo trazendo aquele conhecimento de lá do coletivo para o sindicato. Porque, como Paulo Freire diz, ninguém ignora nada e ninguém sabe tudo. Mas aquele pouquinho, né, que a gente vai aprendendo, a gente vai levando para os nossos outros locais, para as nossas outras comunidades, e assim a gente vai fortalecendo uma a uma, dar a mão e não soltar, de fato, a nossa companheira. Aqui mesmo no prédio onde eu trabalho, tem muitos companheiros que não acessam esses estudos, não acessam esse coletivo, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou aos pouquinhos trazendo o conhecimento que eu tenho, vou também alimentando aquela ideia de, ó, vamos chegar ali que você também pode esse conhecimento para que você não venha passar por coisas como a gente vê várias companheiras nossas passando, ou até elas não sendo da mesma forma como a gente tem visto trabalho análogo à escravidão, no sentido de ficar retida no local de trabalho, mas de perda de direitos, porque na nossa categoria a gente vê muitas mulheres ainda trabalhando sem a carteira assinada. Então, aí, ah, mas eu recebo meu 13º, eu recebo minhas férias, mas não está tendo a contribuição lá do CFGTS e vai receber depois seguro-desemprego, não tem isso certo para receber, não está contribuindo com o INSS. Esse percurso que a gente faz, da nossa casa até o trabalho, pode ser algo muito perigoso, a gente pode vir a acontecer um acidente, e se a gente não está com essa carteira assinada, como é que a gente vai ficar? Nessa pandemia, a gente viu o quanto é importante, ao menos, você ter a sua carteira assinada e com a sua contribuição em dias. Porque quem não teve isso passou e está passando maus bocados até o dia de hoje. E isso eu só tenho ainda essa consciência muito forte também por conta dos coletivos, né? Sindicato, Coletivo de Mulheres do Lemarx, Grupo de Estudos Angela Davis, as minhas companheiras todas que me indicam muitas leituras para eu fazer. Eu estou terminando agora de ler Mulheres Negras e o Marxismo, que é da Letícia Parques. Letícia Parques é uma militante das causas políticas, eu acho que é de São Paulo também, a Letícia Parques é paulista, e aí ela tem trazido também para nosso coletivo muito essa questão da discussão das mulheres negras no trabalho doméstico e todas as suas opressões, as mulheres que trabalham também nas universidades, as terceirizadas, que embora elas não estejam no trabalho doméstico, mas sofrem também as opressões do seu trabalho. E a gente não deixa de fazer link com a nossa situação, porque somos todas mulheres negras. Somos todas mulheres da faixa etária dos 30 aos 50 anos. Muitas vezes trabalhando sem direitos e sem garantias. Obrigada, eu acho que eu falei um bocado agora. Não, foi ótimo. Mas porque eu acho que um ponto também bem interessante é isso, como que o,
a necessidade de ir passando o conhecimento, né? Quer dizer, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, seja no elevador, seja no ponto de ônibus, quer dizer, você vai passando aquilo e isso tem um efeito enorme, assim, que é fundamental para a categoria. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Acho que foi muito interessante conversar com a Rosângela. Cada vez que a gente encontra uma trabalhadora doméstica com uma vivência diferente, com uma coisa diferente para conversar, com um ponto de vista, é muito, muito bom. Inclusive para os ouvintes perceberem que tem várias possibilidades, né? E tem um mundo de possibilidades para estudar, para ler, para seguir. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria agradecer muito a Rosângela e pedir, além de agradecer, pedir uma mensagem final para os ouvintes, para as trabalhadoras domésticas brasileiras, migrantes de São Paulo e do Brasil todo, que podem escutar o nosso programa, uma mensagem final para todas elas, Rosângela, por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite, agradecer a Creuza, né, por ela ter, a Creuza Oliveira, presidente do nosso sindicato aqui das trabalhadoras domésticas de Salvador, Bahia, agradecer por ela ter indicado também meu nome, agradecer a vocês pelo convite, foi muito importante, e a gente não perder de vista o tempo inteiro, se filiar e não deixar a luta do nosso sindicato morrer, de hipótese nenhuma, porque aquelas que fundaram os sindicatos, elas envelhecem, né, como qualquer outra pessoa, em muitos momentos nos deixam, então as que estão chegando agora precisam se unir e estar firme, presente nessa luta, porque a gente não vai conseguir direitos nossos se a gente estiver sozinha. A união em coletivos é que faz com que a gente consiga balançar a estrutura e ter nossos direitos garantidos. Principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, pressão muito grande da direita, da extrema-direita em muitos países. Os imigrantes e as imigrantes bem sabem como é a dificuldade que tem de acessar diversas coisas em nossos países. Se está difícil para quem nasceu aqui, para quem está aqui, imagina para quem vem de outro país com essa política genocida, essa política que cada vez mais quer nos exterminar. Então, a gente precisa mesmo estar unidos e unidas, enquanto classe trabalhadora, enquanto homens e mulheres negras, e não permitir jamais que a atrocidade, que essa violência toda continue caindo sobre nós. Importante demais que a gente esteja mesmo unidos e unidas na luta para que a gente não sucumba. Esse é um desejo, né? Um desejo, um pedido que eu faço para nós todos, trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, unidos. Unidos, porque só unidos é que vamos vencer todas essas atrocidades, todas essas perversidades e nos manteremos vivas e vivos. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, Rosângela. Ótimo programa, ótimo entrevista. E aos nossos ouvintes, um convite para continuar, para assistir ao nosso programa Doméstica em Ação e convite para escutar o nosso programa da próxima semana. Muito obrigado a todos e até mais.